Oi, meus amores, bom dia, né? Hoje, nossa aula de geografia, nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Na aula anterior, né, no livro didático, a gente viu o conteúdo de quê? As cidades brasileiras. E nós vimos as cidades que tiveram sua construção com origem espontânea, ou seja, que as pessoas iam ficando lá e daí ia se formando uma cidade. Hoje nós vamos fazer o que? Abrir o livro na página 54 para a gente ver cidades de origem planejada. Ou seja, as cidades de origem planejada foram cidades que surgiram de forma diferente, ou seja, com um planejamento. Isso quer dizer que antes de serem construídas, elas foram projetadas por arquitetos e engenheiros. Houve todo um planejamento para a construção dessas cidades. Já nas de origem espontânea, não. Foi se construindo de forma espontânea. As cidades de Goiânia, no estado de Goiás, de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, de Palmas, no estado de Tocantins, e de Maringá, no estado do Paraná, são exemplos de cidades brasileiras planejadas. Então, aqui vocês podem ver as imagens e ler as legendas de cada que está descrevendo cada imagem. Na página seguinte, na página 55, nós temos aí uma atividade. Observe a imagem da cidade de Goiânia e leia a legenda. Goiânia foi fundada em 24 de outubro de 1933. Na foto, vista da cidade de Goiânia, estado de Goiás, em 2017. Na letra A, qual é a data de fundação da cidade de Goiânia? Então, na legenda tem dizendo. Na letra B, que elementos da paisagem é possível identificar na imagem? Então, vocês vão olhar essa imagem e dizer o que vocês veem, o que vocês identificam aqui. O que é possível ver olhando essa imagem? Na C, com base na imagem, você acha que a construção da cidade de Goiânia foi planejada? Aí vocês vão dizer se vocês acham que foi planejada ou não. Mas a gente percebe que ela foi planejada, né? Porque é uma cidade que quando a gente observa, se observar bem assim do alto essa imagem, essa parte a gente vê como se fosse tudo planejado em forma de um círculo, né? Então, na página 56, nós temos aí Brasília, uma capital planejada. A cidade de Brasília, localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Brasília é outro exemplo de cidade planejada e foi construída para ser a capital do país. O projeto da cidade de Brasília foi elaborado pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar. Eles planejaram os locais onde seriam as moradias, o comércio, os serviços e os edifícios dos órgãos do governo. As obras começaram em 1957 e, em 21 de abril de 1960, a cidade foi inaugurada como a nova capital do Brasil. Brasília é uma cidade administrativa, onde se localizam os órgãos públicos do governo federal, como o Congresso Nacional e os ministérios. É em Brasília que o presidente da República e seus auxiliares administram o país. Então, aí nós temos também falando o quê? Que Brasília foi uma capital planejada. É a capital do Brasil, ela foi feita de forma
planejada e construída para ser o quê? A capital do nosso país. Então, nós temos aí a quinta questão. Qual a diferença entre a origem de Brasília e de outras cidades brasileiras, como Sorocaba e Cuiabá? Lá no início do conteúdo, nós vimos o quê? Que Sorocaba e Cuiabá são cidades que foram construídas de maneira espontânea. Já Brasília foi construída com um planejamento. Então, a diferença é essa, que Brasília foi construída com um planejamento que foi elaborado, um projeto pelos arquitetos, enquanto Sorocaba e Cuiabá não. Elas são cidades que foram construídas de maneira espontânea. Na página seguinte, 57, nós temos aí duas imagens. E tem as legendas também, né? Aí na questão 6 tem: a cidade de Brasília foi construída com que objetivo? De acordo com o que eu já falei, ou com o que tem aqui no conteúdo, vocês vão responder. Para que a cidade de Brasília foi construída? E a 7. Antes de Brasília, duas outras cidades sediaram a capital do Brasil. Pesquise quais foram essas cidades e anota o que descobriu. Vocês vão pesquisar, vocês podem pesquisar na internet. Quais foram as outras duas cidades que foram a capital do Brasil antes de Brasília? Então, prestem atenção e boa atividade.